Olá, meus irmãos, boa noite, paz e graça. Os irmãos aí que puderem já pode já começar a escrever aí, dizer que tá assistindo, já vamos ver como é que tá o som, como é que tá o enquadro aí, para a gente começar a nossa aula, para não perder muito tempo, e a gente começar nossas aulas. Dizer que tá assistindo, já vamos ver como é que tá o som, como é que tá o enquadro aí, para a gente começar a nossa aula, para não perder. Bom, que ótimo. Já tem alguém aí para poder dar um oi pra gente? Pra gente não ficar sozinho? Pra gente não se sentir sozinho? Aê, muito bom. A irmã Dejane, irmã DG. Graças a Deus. Graça e paz, irmã DG. Vamos chamar todo mundo aí e vamos iniciar a nossa reflexão, certo? Bom, eu vou começar com uma oração como a de prática, né? Pra gente já começar a nossa reflexão, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade. Por mais essa oportunidade que o Senhor concede a mim e concede à sua igreja. Senhor, eu peço que me use como canal de instrução e que o seu Espírito Santo sirva como garçom para dosar no coração de cada um, conforme a necessidade de cada um, tudo que for dito aqui hoje. Que possa ser tudo ministrado conforme a unção do teu Espírito Santo. Pai, nos dê entendimento, nos dê sensibilidade para poder entender e compreender a tua palavra. Ilumine em nossos corações a tua palavra revelada e nos conduza essa noite no nome de Jesus. Amém. A Eurades, paz do Senhor. Valquíria, Santos, a paz do Senhor e boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sem mais demora, a nossa lição de hoje, ela é da revista, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. É a nova revista, já é a segunda lição, né? O pastor Eliezer, na semana passada, já ministrou a primeira lição, foi a primícia, né? E hoje a gente vai estar ministrando a lição 2, certo? Que se titula como a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tá bom? O objetivo nessa noite, eu vou tentar, como objetivo, passar para vocês, ou cultivar, como eu costumo dizer, no coração de cada um, o desejo de despertar, mas o nosso objetivo hoje é tentar expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. É o que vem acontecendo hoje nos nossos dias, né? Inclusive com o atual governo, do jeito que estão sendo dialogados alguns debates que a gente percebe por aí pelas mídias, pelas redes sociais, pelas plataformas, vários debates com relação a várias situações com que a gente, como cristão, a gente entende que eles estão querendo normalizar certas situações que nós chamamos de pecado, que a Bíblia condena e mostra isso como pecado. Mas a gente vai ver alguma coisa no decorrer da revista. Tá bom? O nosso texto áureo, ele está em Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso é verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador, perdão. Contudo, Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador. Amém? Nossa leitura em classe ela vai estar registrada em Romanos, Romanos 3, dos versos 9 ao 20. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, aqueles que não têm ainda a revista,
que nós temos ainda em estoque para poder fornecer para os irmãos que estão aqui presentes, tá? E para os irmãos que estão online aí, que não tem, né, tem acesso a essa revista, pode abrir suas Bíblias ou clicar na sua Bíblia, como diz o pastor, em Romanos 3, dos versos 9 ao 20, tá? Irmãos, essa passagem ela é intitulada como ninguém é justo ou todos somos pecadores. Isso vai depender muito da versão que cada um vai estar olhando, tá bom? O que acontece? Ela está procedendo uma passagem que é uma chuva de indagações e objeções que Paulo responde aos judeus lá de Roma. Por quê? Porque lá no capítulo 2, nos versos 17 a 29, Paulo fala sobre os judeus e a lei. Lá essa passagem do capítulo 2, do 17 a 29, ela também é intitulada como Judeus e a lei. Isso aí precede essa passagem que a gente vai tá falando hoje. Tá? Então, seria interessante a gente saber, né, eu falar para os irmãos, porque quando a gente começar a ler a nossa passagem, já teve uma história, teve um contexto antes disso daí. Tá? Paulo estava mandando essa carta para o pessoal de Roma, certo? Eles não tinham ido lá em Roma ainda, então ele estava se apresentando. No capítulo 1 ele se apresentou e pedindo desculpas, porque até hoje não tinha, naquela ocasião não tinha dado tempo de ir lá e tal. Então existe todo um contexto para chegar na nossa leitura do Romanos 3, 9 a 20. Tá bom? Ali, irmãos, ali ele faz uma explanação que deixa um pouco de dúvida no meio dos judeus. Então, logo lá no verso de Romanos 3, de 1 a 8, os judeus lá, eles questionam Paulo a respeito da comparação de judeus e os não-judeus. Ali está citando como judeus e gregos. Tá? E esses gregos são a todos aqueles que não eram judeus. Mas é o que está sendo contextualizado ali nas passagens de Romanos. Ele está falando está fazendo as comparações com os gregos, mas vamos trazer isso aí, os gregos como todos aqueles que não eram judeus. Tá? Interessante, irmãos, é que começam ali perguntando assim, ó, que vantagem há então de ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Mas Paulo, ele é muito sábio, ele sendo sábio, ele responde da seguinte forma, ó, muita. No caso, vocês têm muita vantagem, né? E em todas as maneiras. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Foi para eles que Deus apareceu, que Deus conversou, chamou, certo? Se apresentou, conduziu pelo deserto e fez tantas maravilhas, né? Lá no Antigo Testamento. Então, foi o começo, eles foram a premissa de tudo, as aparições e as manifestações de Deus. Então, eles sim, eles tinham alguma vantagem, eles tiravam alguma vantagem. E Paulo falou para eles estavam preocupados, porque, igual eu falei para os irmãos, que no contexto anterior, Paulo vem falando sobre várias coisas entre os judeus e os não-judeus. Daí a gente vai ver mais para frente que as comparações chegam a um determinado ponto, que debaixo da graça elas terminam. Ali ficam todo mundo debaixo do pecado. Certo? Então é interessante os irmãos estar acompanhando. Mas nesse primeiro caso, eles questionaram a Paulo que vantagem há então de ser judeu. Certo? E Paulo vai lá muito sabiamente, para não perder todo mundo da mão dele, né? Paulo responde, vocês têm muita vantagem. E de toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então, assim, até lá no verso 8, Paulo responde essas questões, essas indagações, né? Mas por que estou mencionando isso? Porque logo no texto, Paulo talvez percebendo as comparações, né, e não se sentindo muito bem com essas indagações, das comparações, ele começa respondendo à última objeção, que é lá no verso 9, que já está dentro do nosso texto de leitura em classe. Tá? No verso 1 ele já começa falando, né, que vantagem há de ser judeu, beleza? Já no verso 9,
já que já está na nossa leitura, que a gente vai passar por ela, eles dizem que, então, o que concluímos? Certo? O que concluímos, então? Somos nós mais excelentes? Paulo, novamente, usando da sua sabedoria, da sua paciência, desmonta, ele vai lá e desmonta esse argumento de que naquela situação os judeus seriam mais especiais. Talvez pelo fato, irmãos, de Paulo ter afirmado no verso 1, quando respondeu a primeira pergunta deles, que eles tiveram sim alguma vantagem pelo fato de Deus ter confiado, né, as palavras deles diretamente a eles. Então ele vai responder assim: não, já demonstramos que tanto judeus quanto gregos, aqui, né, ele está citando que são todos que não são judeus, estão debaixo do pecado. Aí, irmãos, muito provavelmente, Paulo estivesse lá com alguns papiros do livro de Salmos, ou então ele conhecia muito bem, né, o que fora dito lá nos livros de Salmos, porque ele começa a citar algumas passagens dos Salmos, né, que então segue a partir do verso 10, depois da última questão que ele responde no verso 9 de Romanos 3, 9, ele responde a última questão, já no verso 10, ele já começa a discorrer as ideias dele. Tá? Que diz assim, lá na nossa leitura, para quem estiver acompanhando a Bíblia, nós já passamos pelo verso 9, tá? Que foi a última indagação que os judeus fez para ele, certo? Já no 10, ele começa assim, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Essa leitura de Romanos 3, 10 a 12, que eu acabei de ler agora, ele cita uma passagem que está lá em Salmos 14, de 1 a 3. Certo? E esse salmo ele é repetido também lá em Salmo 53, de 1 a 3. Paulo está falando dessa passagem. Ele cita essa passagem lá de Salmos. Tá? E no verso 13, diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Essa parte ele está citando lá de Salmos 5 e 9. Se os irmãos quiserem anotando aí para depois consultar lá, no Salmos é o que está dizendo lá em Salmos. Continuando, no 13, e peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, que ele está citando lá em Salmos 140, verso 3. Já no 14, prosseguindo no 14, ele diz, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Aí ele está citando em Salmos 10, verso 7. Certo? E no 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. 16, em seus caminhos há destruição e miséria. 17, e não conheceram o caminho da paz. Que estás fazendo uma citação, irmão, lá de Isaías 59, 7. Já no 18, diz assim, ó, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele está citando em Salmos 36 e 1. E para finalizar, nos versos 19 a 20, ele diz, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ok, irmãos? Isso foi a nossa leitura bíblica, não é de classe, mas é a nossa leitura bíblica em casa, certo? Eu quis mostrar, não é meu costume muito ler a passagem, que é para a gente tentar avançar, mas falar sobre ela, né? Mas nesse caso em específico, como Paulo faz citações de Salmos e Isaías, então eu quis passar passo a passo com os irmãos, para que depois os irmãos anotassem. Se o seu irmão não conseguiu anotar, pode rever depois na gravação, tá? E olhar, porque são citações, eu achei interessante, porque Paulo está citando os Salmos, certo? Então eu achei interessante e achei interessante compartilhar com os irmãos essa visão que eu tive, né, de colocar junto e mostrar, né, que Paulo estava citando esses Salmos. Amém? Vamos lá, o que mais? O pastor Eliezer está
Parabéns, a Sueli também. Leci. Pai do Senhor. Deus abençoe grandemente a todos. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos. A queda no Éden, transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Lá em Tito 3, dos versos... Aqui na revista, tá, irmãos? Ele tá me referenciando de 3, 5 e 6, mas eu quis pegar um contexto num verso antes, então eu quero citar para os irmãos de Tito, capítulo 3, dos versos 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo suas misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Que ótimo. No nosso item número 1, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, a definição do pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, hamartia. Perceberam que o meu grego e meu hebraico está perfeito, né, irmãos? Até lendo aqui está perfeito. Então os irmãos me perdoem. Que possui conotação de erro moral. Assim a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Gênesis 4 e 7 diz assim: se fizer o que é certo, ou seja, se você acertar o alvo, entende? Se fizer o que é certo, ou seja, isso aí é Deus falando para Caim, quando foi rejeitado o sacrifício dele, né, a oferenda dele, né? Então ele está dizendo para ele assim, ó, se fizer o que é certo, se você acertar o alvo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, ou seja, errar o alvo, ou que seja, acertar o alvo errado. Por que eu digo isso? Porque, de repente, no coração dele, ele estava querendo mostrar uma determinada situação, o que nós sabemos que ele estava já com o coração desvirtuado, né? Porque ele não levou a primícia do rebanho, da primícia da oferta dele. Então ele já estava já com o coração pensando em outra coisa. Então ele atingiu um alvo errado, um alvo que ele achou que ia deixar, ia ser alegria aos olhos de Deus. Mas não. Então ele errou o alvo de Deus, certo? E acertou o seu alvo pessoal. Então, ou seja, além de ele errar o alvo, ele acerta um alvo errado, que foi um alvo que ele determinou. Tá bom? Eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele era contra você. Mas é necessário que você o domine. Isso é o livre-arbítrio, irmãos. É o livre-arbítrio. Então Deus deu a visão para ele. Olha só. Está tudo na sua porta. Toma cuidado. Se você pisar errado, o pecado vai dominar o seu coração e você vai fazer coisa que não deve. Percebeu que Deus não oprimiu por conta disso, e sim ele falou, só avisou, olha. Então ele tomou essa decisão. Ele deixou que o espírito mau entrasse no coração dele, de inveja, por exemplo, e dominasse ele. E ele foi para cima de Abel, né? Irmão, podemos ver que o pecado é tanto um ato como uma condição, tá? E
e é o estado do homem sem regeneração, né, que se manifesta na forma de numerosos, de várias maneiras, né, de vários atos, por exemplo. Tá? Então ele floresce na gente, no homem, no ser humano, de vários aspectos, é, é, de vários, de vários atos. Tá? Pecar, irmãos, é se afastar daquilo que Deus considera a conduta ideal do homem ideal. Tá? E baseado em quê? Exemplificado em Jesus, né, que foi o homem ideal. Tá? O homem que a gente podia, que serve até hoje para a gente poder modelar ele, seguir. Para a gente poder tirar proveito de tudo que ele fez e a gente fazer igual, tentar fazer igual. Ser perfeito vai ser impossível, mas tentar fazer igual, porque ele é o homem a ser modelado e é o que a Bíblia nos ensina. O nosso manual, que é a Bíblia, nos referencia a vários homens de Deus, mas principalmente a Jesus. Tá? Lá em 2 Pedro 2, do versos 4 a 8. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aqueles justos se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que via e ouvia. Pode reparar, irmãos, que os versos estão se referenciando a homens justos, os homens que fazem justiça. Deus, ele visa muito o homem justo. Certo? Então você pode ver que nesses versos, quando está falando de Noé, está falando de Ló, ele está falando que homens justos. Tanto é que Ló só foi salvo lá de Sodoma e Gomorra porque ele era justo. Tá? E Noé também porque ele também era justo. Tá? E o que consiste, irmão, na oposição a Deus e a seus princípios? O pecado. Tá? Ela é uma autêntica rebelião da nossa alma. Tá bom? Essa conduta, né? Esses atos pecaminosos. É uma autêntica rebelião da alma nossa. É o confronto, porque de repente você sabe o que é certo. Mas a sua alma, né, o espírito ruim, o capeta, ele fica te incomodando, tá? E a gente faz essa rebelião entre a gente, coisa que não precisa. Se a gente estiver firme nos pés do Senhor, a gente não faz essa rebelião. A gente já domina esse mal. Né? Nós temos também, irmão, nós temos o pecado como transgressão da lei. Tá? Isso, irmão, oferece para a gente a definição possível de pecado, mas não é a única possível. Tá? Paulo diz lá em Romanos 5, 13, assim: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Tá? Os judeus que até hoje eles consideram estar debaixo da lei mosaica, ou que seja, né, da Torá, que é o seu livro sagrado, e ele se baseia, irmão, veja bem isso, tá? Em 3 pilares de fé que são representadas que são representadas na Torá deles. Daí eu vou passar para os irmãos essas 3 palavras, essas 3 condições, tá? Techuvá significa arrependimento e retorno às origens quando se comete algum erro. Tefilá significa prece e ligação com Deus. E Tzedaká significa caridade no sentido de justiça. Quando não se cumpre esses mandamentos, eles se consideram transgressores da lei, ou seja, pecadores.
E quando a gente fala, quando eu falei para os irmãos sobre ser justo, tá? É justamente o tzedakah. Além de você ser justo. Nesse caso de tzedakah, você fazer caridades por justiça, né? Que é tudo aquilo que ultrapasse das suas condições. Você alimenta a sua família, você toma conta, você paga as suas contas, alimenta a sua família, tira um bocado para você e sobrou para eles. Isso é o tzedakah, é uma caridade que eles deveriam, que é justiça, eles pegarem isso daí e entregar para as pessoas com menos posses, mas entre o seu povo. É isso que a nossa igreja hoje em dia tem que ser feito. É assim que a nossa igreja já fez, distribuindo cestas básicas durante a pandemia. Talvez os irmãos não se lembram, mas eu participei disso aí. Isso foi um tzedakah. Muitas pessoas estavam chegando no Brasil completamente sem condições, tudo parado. E, então isso é o tzedakah também que a igreja praticou, né? E para eles essas três condições, se não cumprir essas condições, tá? Eles são considerados como pecadores, tá bom? Podemos também falar, irmãos, sobre os graus de pecados. E agora isso é na minha visão, a gente podemos enumerar esses pecados e podemos enumerar da seguinte forma: pecados e iniquidades, tá? Onde toda iniquidade é pecado. Porém, nem todos os pecados são iniquidades. Tá bom? O trecho lá de 1 João 5, do 16 a 17, reconhece que há diferentes graus de pecado, tá? Inclusive, eu fui questionado na último grupo café, reunião de café, sobre isso. E eu tentei explanar alguma coisa referente, e agora caiu, né, de coincidência, caiu isso na nossa lição. Tá bom? Então, no verso 16 de 1 João 5, se alguém ver pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Em outro momento, irmãos, podemos aprofundar mais sobre esse significado dos pecados, tá? E das iniquidades, porque a gente consegue perceber uma diferenciação. Tá? Iniquidade é tudo aquilo que Deus está envolvido, que mexe com a divindade. Tá? Mas isso não é um assunto para agora, porque ele é muito rico em conhecimento, essa diferenciação, que tudo é pecado. Tá bom? Tudo é pecado. Mas a iniquidade tem a ver com justiça. Igual eu falei, comentei, enfatizei, que Deus sempre trata os homens justos e os homens que não são justos, mas não quer dizer que eles não foram salvos, tá? Mas enfatizou tanto Noé quanto Ló como homens justos para serem salvos daquelas perdições. Noé pelo dilúvio e Ló pela chuva de fogo lá de Sodoma e Gomorra, tá bom? Universidade do pecado. Irmãos, é certo que Deus criou o homem em estado de inocência, tá bom? Sem pecado, assim como refere como está escrito lá em Eclesiastes 7:29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Mas também ele criou o livre-arbítrio, como refere lá em Gênesis 2, do 16 a 17, onde Deus fala que eles poderiam, tanto Adão quanto Eva, né, poderiam comer dos frutos do jardim livremente. Podiam comer de todos. Tá? Aliás, todos não. Menos da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não comerás. Não comerás. Deus disse para eles. Tá? Mas já nós sabemos o que aconteceu. Né, depois disso aí. O que aconteceu com eles. Né? Ali, irmãos, na minha visão, a gente consegue perceber que começou essa universidade do pecado. Tá? Eva e Adão, eles pecaram porque desobedeceram a Deus. Isso é um fato. Porque Deus tinha determinado para eles que não fizesse. Isso é uma desobediência. Então, é um pecado. Certo? Mas o mal já estava entrando dentro do jardim, porque
Porque a serpente, ela foi usada, né? Ela começou a agir de modo assim pecaminoso com Eva, tá? Colocando justamente o que Deus tinha determinado em dúvida para Eva. Ele começou a cantar na orelha de Eva, falando, botando em dúvida aquilo que Deus falou. É lógico que Eva foi muito fraca, né, para poder aceitar essas explicações, né, esses conselhos da serpente. Olha só, certamente, se você comer, você não vai morrer. Era assim que a serpente estava falando com ela e que diz lá em Gênesis. Tá? Com isso, irmãos, prega também a questão do pecado original. Muitos pregam sobre a questão do pecado original. Tá? A explicação bíblica sobre a questão é que Adão e Eva, pessoas literais, pessoas normais, né, literais, elas foram criadas em estado de inocência, ok? Como eu disse lá no começo, tá bom? Do item, mas por um ato divino, em seguida foram tentados e caíram em pecado. Isso impôs a mortalidade na nossa vida. A degradação, a desintegração, através dessa desobediência de Eva e posteriormente de Adão. Tá? Esse ato de pecado ele foi transferido, isso para toda a raça humana, pelo fato de nós estarmos conectados à raça de Adão, que foi o primeiro homem, né? Então, há estudiosos, tá, irmãos, que falam sobre isso. Existem pessoas que têm uma ideia diferente, que fazem uma exegese diferente, tá? Mas, a princípio, pelo pecado de Adão, nós fomos atingidos, né? Toda a humanidade. Mas isso acabou a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós. Tá? E Paulo, ele introduziu essa maneira, irmão, de pensar em nosso meio também. Tá? Paulo já falava sobre isso também. Ele também concordava com essa situação. Tá? Aqui lá em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então existe algum debate em cima disso, certo? Mas a princípio, se não fosse o pecado de Adão, a gente estaria vivendo hoje num jardim. Né? Mas tudo era promessa de Deus, tudo era baseado no que Deus tinha proposto, né? Nessa trajetória da gente aí. Amém? Vamos lá, irmãos, 13 pessoas assistindo ao vivo, que amém, glória a Deus por isso. Quem mais? Doraci também está presente. Seja muito bem-vinda, Doraci. Deus abençoe a sua vida, Doraci. Amém? Corrupção total. Irmãos, corrupção total, ele é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, tá? Essa corrupção, ele está dizendo que por ser total, então ele abrange tanto a corrupção mental, moral e espiritual. Corrupção mental. Este termo ele define um processo cognitivo pelo qual um indivíduo interpreta seus conceitos morais de forma que possa modificar ou bloquear seu julgamento moral, se tornando assim então capaz de realizar atos desumanos, sem sofrer com uma grande quantidade de estresse ou culpa. Esse comportamento pode se tornar um pecado ao próximo. Quando você perde o senso de que tá certo, tá errado, quando você perde essa moral, essa parte mental de raciocínio, você começa a desvirtuar o seu modo de pensar, certo? Foi o que Caim fez, por exemplo, e desvirtuou o pensamento dele. Porque ele tinha o alvo certo para poder acertar e Deus alertou a ele. Mas não, ele montou um alvo na sua cabeça, então ele desvirtuou o alvo central que Deus havia dito para ele. Certo? Então, por isso que ele errou o alvo ou acertou o alvo errado. Porque ele desvirtuou a parte mental dele. Ele começou a ficar preocupado tanto com inveja, porque o irmão dele foi aceito, que a parte mental dele corrompeu.
Então ele já não conseguia mais fazer aquele julgamento assim, poxa vida, então deixa eu dar 2 passos para trás e vou fazer uma nova oferta. Né? E dessa forma, como Deus já me deu o conselho, ele vai ser aceito. Então ele perdeu esse julgo dele para ele mesmo. Amém? Corrupção moral. A Bíblia relata que o pecado deformou o homem, principalmente em seu aspecto moral, e distanciou-nos de Deus, e como resultado afetou nossa conduta moral. Aqui nos capítulos, a gente consegue perceber, nos capítulos de Romanos de 1, 2 e 3, a gente começa a observar a decadência espiritual e moral dos homens, tanto judeus como os gentios. Tá? É só a gente olhar, fazer essa análise dentro de Romanos 1, 2 e 3, que a gente começa a ver essa decadência. Portanto, como ele atingiu tanto os judeus como os gentios, né, como eu disse, o povo judeu é um povo, e tudo que não é judeu, mencionado é judeu, são o restante do povo. Então atingiu toda a humanidade, certo? Porém, irmãos, ao executar essa obra de redenção, Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. Como diz lá em Romanos 5, 18 ao 21, que a partir dessa reconciliação, o homem que aceita e recebe a obra redentora de Cristo, irmãos, aceita Jesus, passa a ter uma nova vida, uma nova natureza. Então basta ele aceitar Cristo, aceitar essa redenção de Cristo. Né? Paulo diz lá em Colossenses 3:10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse texto aqui, especificamente, Paulo, tá, que é o apóstolo dos gentios, dá uma instrução para uma vida santificada a partir dessa nova realidade. Tá? Ele dá uma diretriz para a gente, tá, de que o homem pecador, ele ao se arrepender e confessar a Cristo o seu pecado, tá, passa a ter uma nova natureza. A vida, irmão, moral tem que estar fundamentada no nosso homem interior. Tá? Ou seja, né, o homem em que o Espírito Santo habita, ele deve ter livre ação. Mas veja bem, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo e deixa ele morar em você, porque nós recebemos o Espírito, mas existem aqueles que espanta. Quando a gente começa a entrar com muita coisa imunda dentro de nós, o Espírito Santo ele não se agrada, porque nós somos o Espírito do, nós somos a casa do Espírito Santo. Nós não somos a casa do espírito mal, mas o espírito mal pode se apossar dessa casa se nós abrirmos a porta para eles. Certo? Então nós somos templo do Espírito Santo. Somente, irmãos, aqueles que participam dessa natureza de Cristo e pela sua experiência pessoal com Ele, a sede, né? Com Ele, a maneira de entrar na frequência do Espírito, e quando entramos na frequência dele, a gente passa a agir em conformidade com a moral, tá? E eu quero acrescentar mais a ética. Além da moral, a gente pode acrescentar a ética estabelecida pelas Escrituras. Igual eu falei, que a Bíblia é o nosso manual de vida cristã, então ali a gente consegue encontrar a nossa ética moral, a nossa ética pessoal, a ética mental e espiritual. É todo o manual que a gente consegue viver, desde que a gente tenha uma comunhão com as Escrituras, uma comunhão com o Espírito. Porque a comunhão com as Escrituras, seguindo o que está dizendo a Bíblia, a gente automaticamente vai ter uma comunhão com o Espírito Santo e vai tirar fora essa tentativa do espírito mal entrar. Na verdade, ele vai tentar sempre, mas é só a gente não dá brecha. Isso não é novidade para nós cristãos. Certo? Irmãos, e também essa comunhão, além da gente estar acompanhando, a gente estar fazendo leituras e estar lendo a Bíblia, a oração ela é muito importante. Tá? E a gente está sendo discipulado através de uma leitura de um livro que foi recomendado pelo nosso pastor Jefferson,
E esse discipulado está sendo muito transformador nas nossas vidas. É lógico que depois que a gente tiver, vamos dizer assim, formado essa desse livro, a gente vai tentar multiplicar isso, tá? Mas a gente já começa a fazer essa multiplicação e a gente vê também já testemunhos desses discipulados, desses discipulandos, né? A maneira que que a vida deles e a nossa vida vem se transformando a partir do momento que a gente começa a entender exatamente o que é uma oração. E a gente pensa tanto tempo de cristão, a gente pensa que a gente está no caminho certo, que é só chegar ali, entrar no quarto, praticar Mateus 6:6, entrar no quarto, ficar no secreto e derramar um monte de coisa para cima de Deus. E ali nós estamos recebendo exatamente o verdadeiro significado da oração. É uma coisa tremenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está cheio de uma ideia e não busca, e de repente tá no ponto de numa zona de conforto. Sabe? Eu estou orando 3 vezes por dia, estou fazendo igual o Daniel. Eu oro 3 vezes por dia, então está tudo certo. Não, existe uma maneira correta da gente poder fazer isso aí, se apresentar diante de Deus. Se você vai diante de um juiz num tribunal, você vai de short, de boné e mascando um chiclete, por exemplo, estou parafraseando. Diante de Deus a gente vai se apresentar de que forma? E detalhe, se o juiz chega na sala, quem estiver no auditório não se levantar, pode até ser punido. Olha que reverência que é para uma pessoa como título de juiz. Imagina o juiz dos juízes. Como é que a gente tem que se apresentar diante a ele? Né? Isso nos ensina, está transformando muito a nossa vida. E através, irmão, dessa oração, e a gente viver nessa obediência, isso faz com que a gente aprenda a renunciar. A gente aprende a renúncia e o significado verdadeiro de carregar a nossa própria cruz. Isso é interessante, porque uma vez que a gente começa a entender isso, a gente começa a entender qual é o significado da gente pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Mateus 16, 24 a 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Esses irmãos, com certeza, poderão vivenciar uma vida ética, moral com Deus. E o resultado disso é o reconhecimento por parte de todos que observam ele. Porque se você começa a levar uma vida regrada com Deus, você é diferente. Nós passamos a ser luz do mundo. Entende que diz lá no Sermão do Monte que nós temos que ser luz do mundo? Dessa maneira, é uma maneira da gente poder ser observado pelos outros e os outros perceberem que nós somos diferentes. Que nós não temos comunhão com o mundo. Então, a gente é por obrigação, aonde a gente passar, ser diferenciado dos outros. E vem também agora a corrupção espiritual. A vida espiritual, ela nos fala do nosso relacionamento íntimo com Deus, com o Senhor, tá? A primeira prioridade pessoal do cristão, né, que cuida de si mesmo, da sua vida espiritual, é o relacionamento dele com Deus, nosso com Deus. Tá? Ao tomarmos essa decisão, irmãos, nós estamos seguindo um exemplo de Jesus. Tá? Que embora ele sendo o Senhor, sendo Deus, ele separava uma parte de horas do dia, ou da noite, madrugada, que seja para ter comunhão com Deus. O próprio Jesus. O que eu estou enfatizando? Que mesmo ele sendo Deus, ele parava um certo tempo do dia, ou qualquer hora, seja de noite, madrugada, para falar com o Pai. O próprio Jesus, que já é santo. Né? Lá, como diz lá em Marcos 1,35, Lucas 5,16 e Mateus 14,23. E também podemos compreender que a vida agitada aqui para a gente, irmãos, é muito complicado. Muitas vezes a gente não deixa tempo, a gente não separa tempo para dedicar à oração, né, e ao estudo da palavra de Deus. Como assim, isso convém aos santos. Então a gente deveria fazer isso aí como convém aos santos. Tá? Mas sem essas ferramentas espirituais, a gente não consegue executar a obra de Deus como convém. Se a gente não tiver
seguindo ali a risca a palavra de Deus e vida de oração, se alimentando da palavra de Deus e vida de oração, o nosso caminho vai ser muito mais longo para chegar ao nosso objetivo. O resultado, irmão, dessa negligência é que podemos ficar vulneráveis às tentações. Lembra que eu falei de deixar espaço para o inimigo entrar? Quando você está cheio do Espírito, você não vai deixar espaço para o capeta te atentar. Entende? Então, é se encher do Espírito. A regra é se encher ou se encher. Ou então vai ter espaço para outro tipo de Espírito entrar na gente. Tá? E se a gente perceber também e falharmos nesses 3 itens, tá? Podemos sofrer uma corrupção total, tá? Que é espiritual, mental e moral, certo? Então a gente tem que ficar muito ligado a essa situação, tá, irmãos? No item 3, item 2, as teologias modernas, a teologia do pecado. Irmãos, existe algumas teses referentes ao pecado social inclusivo. Ou seja, inclusive até o autor dessa lição aqui, ele cita os concílios católicos de Medellín, de 68 na Colômbia, e Puebla, de 79 no México. Irmãos, e isso deturpa completamente os ensinos bíblicos referente à natureza do pecado. Tá? Essas teses. Porque com essa tese, que eu acabei de citar, trata o pecado como uma ação opressora, tá? De cunho estrutural social. Por exemplo, né? Como a pobreza, a injustiça e a desigualdade humanitária. Estou falando mesmo do humanitário, literalmente. Tá? Dessa forma, a questão do pecado seria resolvida, sabe de que forma? Se eu tiver um bom governo, se eu tiver um bom governador, se eu tiver um bom presidente que consiga trabalhar pelo povo e resolver todos os problemas socioeconômicos, ou de economia, ou de qualquer coisa que seja do mundo, dessa forma já não haveria pecado. E isso é baseado na tese que eu acabei de ler para vocês. Eles estudaram essa tese e formaram essa tese, que o pecado não é nada mais do que a opressão do povo. Aqueles menos favorecidos são pecadores, e os que têm dinheiro não são. Portanto, se tiver um governo que arrume esse problema, não existe pecado mais. Isso é tudo obra do inimigo. Certo? Teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias sociais de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez do Peru e Leonardo Boff do Brasil. Sempre tem que ter um brasileiro, né, irmão? Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas nas indignações social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Eu quis ler isso para vocês, irmãos, porque eu achei interessante, não precisava de mais nada, eu discorrer mais nada, até porque eu ia somente expor a minha visão. E como a visão do autor dessa lição, ela está, na minha visão, está bem agrupada, e eu não preciso tecer nada mais além do que está escrito aqui. Basta a gente poder entender e buscar aquela informação, né? Porque a gente sabe como é que o mundo está hoje, nas escolas, como é que estão os governos hoje em dia, né, aprovando tantas leis, né, que está prejudicando principalmente a vida. Não estou falando a vida cristã, não.
tá? Mas principalmente a família. Por isso que eu não quis discorrer mais nada, além do que diz aqui o próprio autor aqui dessa lição, tá bom? Liberalismo teológico. Irmãos, tem como princípio fundamental da interpretação das Escrituras que a Bíblia ela foi um livro escrito para homens, tá? Na linguagem dos homens, e que o significado deve ser buscado da mesma maneira que se faz em qualquer outro livro. Olha só. Então, alguns liberais, tá? Eles rejeitam, inclusive esses caras que são adeptos a essas teses, tá, irmãos? São esses liberais. Eles rejeitam totalmente a revelação da Bíblia, que a Bíblia ela está revelada, né? Mas tem outros que acreditam, sim, nela, que acreditam nela, sim. Embora eles não creiam que qualquer livro sagrado seja por si mesmo uma revelação, tá? Eles dizem assim, ó, que eles dizem encontrar revelações dentro dos livros sagrados, mas raramente limitam essas revelações somente para a Bíblia, coisa que está na cabeça deles, tá? Que não é a Bíblia cristã. Existem outros livros santos que eles podem ser. Isso diferencia um pouco da tese dos marxistas, mas também diferencia muito dos cristãos, porque ele é um meio, está em cima do muro, e em cima do muro também é do diabo. Eles acreditam que a revelação é progressiva, tá, irmão? Estando sempre sujeita à expansão e ao aprimoramento. Essa revelação, que está sempre em evolução, tá? Eu queria mostrar para os irmãos 6 características dessa teoria liberal, que eu consegui buscar isso aí em algumas informações. Eu queria apresentar para os irmãos 6 dessas características de teologia liberal, tá? Ela foi posta em dúvida a natureza única do cristianismo, foi promovida e dessupernaturalização do cristianismo. Foram evocadas filosofias correntes para explicar a natureza do cristianismo com a apresentação de argumentos anti-metafísicos. Veio à tona a distinção entre Jesus teológico e Jesus histórico. A historicidade do cristianismo foi atacada e seus ensinos sem igual foram salientados como a sua verdadeira contribuição e mudaram as atitudes concernentes ao pecado e à salvação. Eles conseguiram entrar na cabeça das pessoas para mudar esse conceito de salvação, para mudar o conceito de pecado e da salvação, consequentemente da salvação. Certo? Obra do inimigo. Com isso veio a normalização do pecado, que é o nosso item 3. Que é normalização do pecado, a crise ética moral, tá? Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. Lá em 1 Pedro, de 14, aqui na revista está dizendo 1 Pedro 1:15, tá, irmão? Eu também prolonguei, busquei um versículo antes e acrescentei outro que vai ser de 1 Pedro 1:14 a 16, que diz assim, ó: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Assim como a gente está abordando, irmãos, esse tema de crise ética e moral, tá? Vale a pena a gente entrar no contexto da ética moral cristã. Tá? Isso é uma conduta da população, mas a gente como está falando de uma revista, né, evangélica, a gente pode entrar nesse contexto, acrescentar esse contexto na ética moral cristã. Por exemplo, a gente sabe que nesse meio secular existe o politicamente correto. Tá? Isso é fato. Muito politicamente correto. E não é o nosso caso, porque nós somos filhos de Deus. Não existe o politicamente correto. Existe o correto e existe o errado. Então não tem o politicamente correto. O politicamente correto, tá, lá fora, para ele se cumprir esse politicamente correto, as pessoas,
por fora deles, que não é no coração, eles exercem uma ética que não está dentro do coração deles. Tá? E não é que a palavra de Deus nos ensina com relação a isso. Foi igual como eu li aqui em 1 Pedro, né? Sobre a ética. A ética cristã, em resumo, é o conjunto de valores morais, total e unicamente baseado nas escrituras sagradas. Tá bom? Pelo qual, irmãos, a gente deve regular essa conduta. A nossa conduta, a gente deve ser regulada neste mundo diante de Deus através disso. Tá? Modulando Jesus. Jesus está aí para a gente modular a existência dele, a vida dele, como ele andou, como ele fez desde criança. A gente está aí para a gente modelar ele. Tá bom? Ser perfeito é impossível, irmão, mas ir em direção à perfeição é sabedoria. Muitos temas de discussão no cunho ético deixam a nossa sociedade moralmente desajustada. Tá bom? Eles estão normalizando, irmãos, a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas, certo? E tem muita gente, até mesmo aquele cálicezinho que todo mundo bebe, né? Que gosta de beber, condenam a maconha, mas tomam uma cerveja, por exemplo. Condenam a maconha, mas bebem a cerveja. Se você for analisar uma cerveja, por exemplo, a cerveja ela é composta de água, de cevada e lúpulo. Tá? Se a gente for pesquisar a origem do lúpulo, a gente vai chegar num determinado ponto que a gente não vai gostar. Então, se você condena a maconha, não estude sobre o lúpulo da cerveja. Independentemente de álcool ou sem álcool. É o lúpulo que faz aquele gosto amargo da cerveja. Que dá um teor, um sabor à cerveja amargo. Tá? Então, se você pesquisar sobre o lúpulo, nós que condenamos a maconha, temos que ter cuidado na hora de estudar sobre o lúpulo. Tá bom? Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos 1, 24 a 27, que também eu acrescentei baseado na revista, tá? Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Assim, irmãos, começaram a ensinar essas ideologias de gêneros nas escolas, debater em redes sociais, certo? Em congressos, em plataformas governamentais, né? Empurrando essas imoralidades na nossa sociedade, sem respeitar a natureza da família. É isso que está acontecendo hoje nos nossos dias. E isso é profético, tá? Nosso último item, irmãos, a dessacralização da vida. Tá? As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Gênesis 1, 27, e eu acrescentei o 28, parte A. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 1 Coríntios 6 e 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Amém, irmãos? Desculpa, eu tive que correr no finalzinho agora, porque o assunto ele é tão abrangente que acaba a gente perdendo um pouco da noção do tempo. Tá? E nós temos um protocolo para seguir, tá bom? Eu peço aos irmãos que reflitam nessa reflexão, tá? Que foi uma coisa maravilhosa. Isso foi uma lição que me impactou. E eu peço para Deus que, primeiro, me impacta para eu poder, para que as outras pessoas, através
de me usar como canal para impactar as outras pessoas, também sejam impactadas, tá bom? E que os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, tá bom? Vou dar só a última lidinha aqui dos irmãos que nos acompanharam. O irmão Ronaldo também, ele chegou com cordial boa noite dele, tá bom? E muito bom, irmãos. Eu achei muito proveitosa. É muito texto, tem muita Bíblia, tem muito contexto e tem muitas informações que a gente poderia estar falando, mas o importante é os irmãos depois pegar esse material que foi exposto para os irmãos e procurar pesquisar. Pesquisar e estudar sobre o assunto e chegar a um determinado conceito. E não esquecendo que a vida de oração e a vida de oração com Deus, orando e lendo as Escrituras, que é o nosso manual de vida, a gente vai conseguir ter uma vida da presença de Deus. E essas coisas, essas malícias que a sociedade política está criando em suas reuniões, em seus debates, não interfiram dentro da nossa casa. Não interfira dentro da nossa vida. E isso, como sacerdote, você tem essa obrigação de proteger a sua família. De que forma? Orando, pedindo e exercendo a função de sacerdote, que é instruindo a sua família, a nossa família, cada um na sua família, baseado nos ensinamentos de Deus através da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradecemos por esse momento que passamos juntos. Espírito Santo, o Senhor é capaz de colocar na dosagem correta no coração de cada um, conforme a necessidade de cada um e o entendimento de cada um, Pai. Então eu sei que o Senhor falou, eu sei que o Senhor quis falar, então que nós saímos daqui impactados com a sua presença e com essas informações e reflexões. Pai, te agradecemos agora e para todo sempre, que o Senhor continue nos abençoando. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.